A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó 42, verso de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, a confissão de Jó. Quando Jó confessa que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, que o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, que o nosso Deus, ele é todo poderoso e nada do que ele determina pode ser invalidado. A história de Jó, ela só é restaurada por completo depois que ele reconhece o poder extraordinário do nosso Deus. Depois que ele reconhece que o nosso Deus, ele é soberano, ele é santo, ele é puro e ele é um Deus, irmãos, que sabe sempre o que está fazendo. Eu sei que quando estamos em processos, em desertos, em vales, em percas, em perdas, quando estamos vivendo dores e dificuldades, muitas vezes nós pensamos que o nosso Deus, ele nos esqueceu, ele nos abandonou, que ele não pode agir na nossa história. Só que nós não podemos, irmãos, deixar estes pensamentos, estes sentimentos nos minarem. Por quê? Porque senão nós vamos deixar de reconhecer o poder do nosso Deus se a gente começar a olhar para a luta, para a dor, para a dificuldade como se elas fossem maior do que o nosso Deus, e o nosso Deus, ele não vai agir na nossa vida. É isso mesmo, Deus, ele só age na vida daqueles que reconhecem que ele tem todo o poder. Para você ver o agir de Deus, você não pode fazer com que a luta seja maior do que o nosso Deus na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que elas dão o total poder à luta. E elas dizem, essa dificuldade não pode ser transformada em milagre. Este marido não pode se converter. Esta vida financeira não pode ser restaurada. Essa esposa não pode ser liberta. Este casamento não pode ser transformado. Estas finanças não podem receber uma visita de Deus porque não tem mais jeito. Muitas vezes nós colocamos o mal, colocamos a impossibilidade, aquilo que a gente está enfrentando, as dores, os sofrimentos, acima do nosso Deus. Você observa que Jó, em momento nenhum, ele colocou as lutas acima de Deus. E aqui ele reconhece a soberania do nosso Deus. Jó em momento nenhum atribuiu as dores que ele estava enfrentando a Satanás. Você vai observar que o nosso Deus, ele permitiu Satanás ele tocar em áreas da vida de Jó. Áreas que ficaram devastadas humanamente falando, nós sabemos que sim. Porque o que Jó enfrentou, irmãos, não foi fácil, mas Deus estava no controle de tudo. Então Jó poderia muito bem o que? Atribuir tudo que ele enfrentou ao diabo. E dizer foi Satanás, foi o inimigo. Foi a obra contrária, foi a inveja, foi a palavra de maldição. Mas Jó não fez isso. Jó entendeu, quem tem o controle da minha vida é Deus. Deus fez, Deus deu, Deus tirou. Deus permitiu. Você vai observar que Jó faz questão de enfatizar que Deus tem o controle de tudo. E hoje Deus diz para você, o que você está enfrentando, eu estou no controle. Não é obra contrária, não é inveja, não é palavra de maldição. Tem gente aqui que estava perguntando a Deus, Deus, que tanta luta é essa? Que tanta adversidade é essa? Que tanta obra contrária é essa? E Deus está dizendo, é um trabalhar meu na tua vida. Você vai observar que tudo que já passou foi permissão de Deus. Deus estava no controle, estava a par de tudo. Jó não enfrentou o que ele enfrentou porque Deus perdeu o controle da vida dele, não. Muito pelo contrário, Deus tinha o controle de tudo. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, tenho eu o controle de tudo que você está passando. Tenho eu o controle de tudo que você está enfrentando. Declare comigo, eu creio que o meu Deus tem o controle de tudo que eu estou vivendo. Eu creio que o meu Deus tem o controle de tudo que eu estou vivendo.
Você vai ver aqui o próprio Jó, ele confessando antes da restauração acontecer. Deixa eu enfatizar isso aqui para você. Essa confissão de Jó aqui, que Deus é todo poderoso, que ele pode tudo, que nenhum dos planos de Deus podem ser invalidados, foi antes de Jó ver a restauração. Tem muita gente que espera a restauração chegar para dar glória a Deus. Tem muita gente que espera a restauração chegar para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Mas hoje Deus diz para você, não espere a restauração acontecer, para que você venha confessar que eu posso todas as coisas. Mas, irmã, minha vida está toda bagunçada. Eu não vi restauração, como é que eu posso dizer que Deus restaura? Pois é, Jó também ainda não havia vivido restauração, mas ele confessa que Deus pode tudo. Ele confessa que Deus faz, que Deus é, que Deus pode. Hoje Deus diz para você, comece a confessar que eu sou. Comece a dizer que eu sou mais poderoso do que esse vento que se levantou contra você. Comece a dizer que eu sou mais poderoso do que o deserto, do que a impossibilidade. Pare de dar a glória à luta. Ricandorasto da Bahia. Às vezes nós nem percebemos, irmãos. Mas nós acabamos dando a glória à luta. Como se a luta fosse maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, desde o início da história de Jó, mostra a sua total soberania e o seu total controle sobre todas as coisas. Satanás só tocou em Jó, irmãos, porque Deus permitiu, porque Deus o apresentou. Então aqui nós vemos o que? O total controle de Deus sobre tudo que Jó estava passando. Se você entrou aqui passando luta, passando dificuldade, não está entendendo o que você está vivendo, eu quero lhe dizer uma coisa, foi Deus quem lhe trouxe aqui para você ouvir esta palavra, que Ele está no controle de tudo que você está vivendo e você está passando por tudo que você está passando, porque Deus quer te ensinar algo com este negócio, com esta dor, com este sofrimento. Jó aprendeu, e não foi pouco, foi muito. O próprio Jó, ele vai confessar aqui que o nosso Deus podia todas as coisas e nenhum dos planos dele poderiam ser frustrados. O próprio Jó entendeu, os teus planos prevalecem, porque o Senhor pode tudo. Não existe nada demasiadamente difícil. Não existe nada impossível. Tu és o Deus que pode resolver o que o Senhor quiser. Ele já começa assim, dizendo que o Senhor pode tudo. A partir de agora você vai declarar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério. Eu não sei o teor do problema, Rabaiacandarasto, que você está enfrentando. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, mas você vai ministrar sobre áreas da sua vida que você está passando luta e você vai dizer, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode libertar, eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que o Senhor pode tudo. Ribiando Raiacandarasturabaya. Declare comigo, meu Deus pode tudo, eu não posso esquecer disso. O meu Deus pode tudo e eu não posso esquecer disso. O próprio Jó, irmãos, ele vai deixar aqui de maneira bem clara que ele falou do que ele não entendia, coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia. Quando ele achou ali, irmãos, que ele poderia entender tudo, porque chegou uma fase na história de Jó que ele pensou que ele entendia tudo. Ele pensou que ele tinha razão em estar falando, mas ele não tinha, irmãos, porque nós não temos razão em contender com o nosso Criador. Não adianta a gente querer entender os mistérios dele, ele é Deus. Quando Deus se apresenta a Jó, irmãos, Deus coloca Jó no lugar dele, dizendo, eu sou o Criador, quem você é? Onde é que você estava? Quando eu criei isso, quando eu fiz aquilo, Deus começa, irmãos, a especificar e a lembrar a Jó, você é pó. Declare comigo, eu não posso esquecer que eu sou pó. Eu não posso esquecer que eu sou pó. Toda luta que nós enfrentamos com a permissão do nosso Deus é para Ele nos ensinar algo. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle do nosso Criador. Você vai observar aqui, irmãos, que Jó, ele estava pronto para aprender com Deus. Ele agora já não queria mais ser o professor. Ele agora já não queria mais ser o entendido. Ele agora queria aprender. Você tem que perguntar para Deus o porquê que você está passando por essa luta. Senhor, o Senhor quer me ensinar o quê?
Não é dizer, Senhor, eu não fiz nada de errado. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, porque tu sabes que eu tenho jejuado? Não. Você a partir de agora vai perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa luta? Porque se eu estou passando por essa luta, o Senhor vai me ensinar algo. Eu estou pronta para aprender. Eu estou pronto para aprender. Irmãos, quando o nosso posicionamento muda diante da luta, Deus, Ele faz a restauração acontecer. Tem pessoas que estão andando em círculos na luta. Por quê? Porque não estão se posicionando como Deus quer. Porque não estão fazendo a vontade de Deus. Porque estão querendo agir com a força do próprio braço. Meu irmão e minha irmã, com a força do seu próprio braço, você vai acabar enfraquecendo, adoecendo, perdendo batalha. Mas se você compreender, não é com a força do meu braço, eu não faço, eu não posso, eu não tenho. Mas o meu Deus faz, o meu Deus pode, o meu Deus tem. Ele é o Deus do impossível e Ele quer me ensinar algo com isso. Você sai logo da luta. Sabe por quê, irmãos? Que nós muitas vezes ficamos rodando no deserto, circulando, porque não estamos prontos para aprender com Deus. Porque não estamos prontos para sermos aprovados em áreas que Ele quer nos aprovar. Porque sim, meu irmão e minha irmã, Deus quer te aprovar em áreas. Deus, Ele não tem prazer em você ficar andando em círculos aí nesse deserto. Não, não, não. Deus, Ele quer que você seja aprovado. Deus, Ele quer que você seja aprovada. Mas isso vai depender de você. A aprovação só vem para aqueles que se posicionam da forma que Deus quer. Declare comigo, eu vou me posicionar da forma que Deus quer. Eu vou me posicionar da forma que Deus quer. Deus, Ele quer que você se posicione como alguém que está passando por tudo que está passando para aprender algo. Deus vai lhe ensinar. Guarde bem essa palavra na tábua do seu coração. Vai chegar um momento que esse vale, que esse deserto, que esse processo vai ficar para trás e você vai lembrar. Eu estava aprendendo. Bem que Deus falou naquele dia, naquela palavra em Jó 42. Eu estava aprendendo com todo o processo. Quando eu me deixei ser moldada, ser lapidado, quando eu deixei o Senhor me ensinar, dizendo, estou aqui para aprender. Quando eu saí do lugar de professor e fui para o lugar de aluno, aí as coisas mudaram. Jó só tem a vida dele restaurada quando ele entende o lugar dele. E tem momentos, irmãos, na nossa vida que nós precisamos entender o nosso lugar. Nós somos pó e Ele é Deus. Nós somos barro e Ele é oleiro. Nós somos criatura e Ele é criador. Ou seja, Deus sempre está acima de nós. Deus sempre está acima dos nossos pensamentos, do nosso achismo. Ei, irmãos, Deus sempre sabe o que está fazendo. Na verdade, Deus sempre tem razão. Declare comigo, o meu Deus sempre tem razão, mesmo que eu não entenda. O meu Deus sempre tem razão, mesmo que eu não entenda. Tem momentos que você não vai entender nada, mas Deus tem razão. Deus sabe o porquê, o para quê. Ele permite lutas e adversidades na sua vida. Verso de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó vai declarar isso. Depois do sofrimento, os olhos de Jó veem o Senhor. Depois de todo esse sofrimento que você está passando, depois de toda essa luta que você está enfrentando, você vai se posicionar a partir de agora e você vai começar a ver ao Senhor de maneira diferente. Você vai começar a te agradecer pela luta. Irmãos, hoje você está olhando e dizendo, irmã, não tem como eu agradecer por essa luta, Deus me livre, eu quero sair dela. Mas guarde isso na tábua do seu coração. Lá na frente, quando Deus te aprovar, quando você passar ali pelo tempo, quando tudo for curado aí dentro de você, você vai olhar para o processo e você vai dizer, Deus, obrigada. Obrigada pelo processo. Foi doloroso? Foi. Foi difícil? Foi. Teve momentos que eu não entendi nada? Teve. Mas o processo me ensinou muita coisa. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui, irmãos, nesse momento, que o processo tem te ensinado muita coisa. Você pode até, nesse momento, estar querendo sair dele desesperada, desesperado, porque você não aguenta mais. Porque ninguém quer ficar no processo, né, irmãos? Ninguém quer ficar no deserto, quer ficar no vale, ninguém quer ficar tendo perdas, percas, dores e sofrimentos, não. Foi um período na história de Jó, foi uma fase. E Deus está dizendo para você hoje, é uma fase e vai passar. Só se posicione como alguém que sabe que o teu Criador é maior do que os teus pensamentos.
O teu Criador é maior do que o teu achismo. O teu Criador é maior do que tudo nesta terra que te cerca, do que a tua própria vida. Quando você reconhece o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor faz, a sua história começa a mudar. Declare comigo, eu creio que minha história vai mudar. Porque eu reconheço que o meu Criador é todo poderoso. Creia. Creia que Deus ele vai transformar a sua história por completo, mas você precisa se posicionar como Jó. Jó entendeu, eu preciso me posicionar. Quando Jó entende que ele precisava se posicionar, ele começa a confessar. Quando ele começa a confessar e a reconhecer que Deus é Deus, independente do que ele estava passando, Deus disse, pronto, agora está preparado. Agora eu vou lá, vou restaurar tudo por completo a história dele. Agora eu vou entregar para ele porção dobrada de tudo o que ele antes possuíra. Por quê? Porque Jó entendeu o lugar dele. Nós precisamos entender o nosso lugar. Essa palavra é muito necessária. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que nós somos justos o suficiente, somos bons, mas não somos. Bom é Deus. Bom é o Senhor. E quando reconhecemos isso, num piscar de olhos, saímos do deserto, saímos do vale e Deus nos aprova. Você quer ser aprovada? Você quer ser aprovado? Reconheça que o nosso Deus tem o total controle, o total domínio de todas as coisas. E mesmo que você não entenda, guarde na tábua do seu coração. Deus sempre tem razão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Pai, eu creio que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. Senhor, eu sei que tem processos que nós enfrentamos que nós não compreendemos muita coisa. Tem pessoas aqui que não estão entendendo o que estão passando, mas o Senhor sempre tem razão. Eles precisam somente confessar que o Senhor pode, que o Senhor é, que o Senhor faz, Pai. Que mesmo que eles não entendam, o Senhor continua sendo Deus e não piscar de olhos, Pai. Eles sairão de processos, de desertos, de vales. Ah, Senhor, como não piscar de olhos, o Senhor fez a história de Jó ser restaurada porque ele reconheceu, ele confessou que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Senhor. Depois de todo o processo, Jó deixou de te conhecer somente por ouvir, mas ele passou a te contemplar. E eu creio que pessoas que estão me ouvindo agora vão te contemplar depois de todo o processo, depois de toda a dor, de todo o sofrimento, e o teu nome será glorificado na história delas, como foi na história de Jó, de maneira sobrenatural. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela restauração por completo que está vindo para a história dos teus filhos. Obrigada, Senhor, por fazer o sobrenatural acontecer na história deles, Pai, como aconteceu na história de Jó, porque eles estão reconhecendo, Pai, que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é. Por isso, o Senhor vai restaurar a história deles, Pai, trazer para a história deles também porção dobrada. Deus, que como Jó reconheceu diante das lutas e das dores, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, que possamos reconhecer diante das lutas, dos sofrimentos, que o Senhor sempre tem razão e que toda a honra e toda a glória é tua, porque se assim a gente se comportar, se assim, Pai amado, a gente se portar diante do processo, a nossa vida será restaurada e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja
glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Quando Jó, ele confessa, quando Jó entende que nada era sobre ele, sobre a integridade dele, mas tudo era sobre Deus, e Deus sempre tem razão em tudo, a história dele foi restaurada. Se você quer que a sua história seja restaurada, você precisa passar a reconhecer diariamente que, independente de você entender ou não, Deus sempre tem razão. Deus é todo poderoso. E Jó disse: o Senhor vai me ensinar, e eu agora estou pronto para aprender. Que possamos estar prontos para aprender com desertos, com vales, com adversidades, porque Deus, ele não permite nenhum processo na nossa história para que a gente, irmãos, não venha aprender com ele. Quando Deus permite processo é porque ele quer se apresentar para nós, nos dando maturidade e nos fazendo conhecer ele, não somente de ouvir, mas os nossos olhos o contemplando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.